Olá a todos, beleza? Aqui é o Felipe Matuzzi falando e a gente vai gravar esse podcast e vamos falar sobre um pouco da função autonômica e autorregulação interal. É o tema que eu acabei palestrando aí no último CIOST, agora 2019. E quando a gente fez uma enquetezinha aí tem algum tempo sobre alguns dos temas para falar aqui na função autonômica, um dos temas escolhidos pelo pessoal foi falar sobre a regulação interal. E nós estamos testando esse novo formatinho aí com essas grades todas, que pode aparecer minha cara aqui, e os slides também. Então ficou alguma coisa interessante que eu acho que a gente consegue estar trabalhando um pouco mais a questão visual. E quando a gente fala em regulação interal, a gente está comentando sobre como o intestino pode estar atuando nos sistemas, tá? Existe uma primeira relação que a gente costuma falar bastante, que é esse eixo, né, intestino-cérebro. Então, como o cérebro levando os neurônios, os interneurônios, os motoneurônios, os neuromoduladores, né? E toda essa questão do estresse, da relação do estresse para o intestino, enquanto o intestino vai enviar algumas das informações, como neuromoduladores, o próprio sistema de microbiotas, né? Que acaba levando ao funcionamento das barreiras intestinais e isso podendo levar às questões do estresse inflamatório. Então, isso já é, de uma certa forma, bem estudado e algo assim até muitas das vezes ignorado por muitos dos profissionais que acabam atuando com dores crônicas ou com pacientes crônicos de maneira geral. Então, esse eixo intestino-cérebro é algo real, é algo que acontece e que pouca gente acaba sabendo ainda. Bom, então o intestino ele acaba virando, digamos assim, uma parte autonômica a ser estudada melhor, não totalmente estudada ainda, e ele é como se fosse algo à parte. Tá? Então, o sistema nervoso autonômico a gente acaba dividindo em simpático e parasimpático, que seriam os principais, né, que acaba tendo. E existe uma regulação, ou seja, existe uma divisão dele que é o sistema nervoso autonômico entérico. E esse entérico ele acaba sendo uma subdivisão própria. Tá? É como se a gente tivesse o sistema nervoso entérico sendo influenciado pelo simpático e pelo parasimpático, tá? Mas ele também tem alguns padrões de regulação própria. Então algumas das coisas vão acontecer somente com ele. Então vamos lá. Como que ocorre essa regulação então? O sistema simpático, quando ele atua no intestino, e principalmente a gente está falando do intestino delgado, tá? Ele normalmente ele vai ajudar na mobilidade intestinal, ou seja, o intestino vai começar a movimentar, né? Na verdade, né, ele vai começar a relaxar com o simpático e o simpático acaba fazendo a ativação imune local. Existe ali algumas células, né, que são as famosas placas de Peyer, que elas são ativadas pelo sistema simpático e isso vai garantir, digamos assim, um grande controle imunitário dentro dessa região. Então, dependendo do que você come, né, se come muita besteira, tudo mais, o que vai acontecer? Uma grande entrada do sistema imune localmente ali e isso vai começar a gerar processos inflamatórios locais. E isso, quando você gera esses processos inflamatórios locais, é como se o trânsito intestinal não pudesse andar muito. Então ele tem que ser meio casado. Ou seja, o trânsito intestinal ele vai ficar mais lento para que a ação imune comece a ocorrer de maneira mais ajustada ali. Enquanto que o parasimpático aí vai ser o inverso. Então no parasimpático
ele vai estimular, tá? Aí toda a mobilidade intestinal, então o trânsito intestinal vai estar correndo, enquanto que ele também provém uma certa inervação sensorial, né? Então ele é o aferente, tá? Local aí. E normalmente a gente vai ter os receptores, né? Colinérgicos e adrenérgicos locais para o sistema simpático, enquanto que os receptores muscarínicos e nicotínicos seriam os receptores do parasimpático e alfa e beta do simpático. Então isso é o que dá basicamente aí essa relação primária. Porém, o sistema nervoso entérico ele tem um negócio que ele é receptores que são tanto não adrenérgicos quanto não colinérgicos. E isso é uma coisa interessante porque ele acaba tendo uma autorregulação própria, tá? Então é como se o intestino delgado ele não dependesse do sistema central para fazer as absorções. E isso acaba sendo uma vantagem interessante porque ele em si pode estar absorvendo os nutrientes, absorvendo tudo, independentemente da vontade ou muitas vezes do estado emocional. E aí isso acaba sendo uma relação interessante porque esse sistema imune ele acaba sendo associado ao sistema dessas microbiotas. Existe assim um grande complexo de biomas bacterianos locais que eles vão ajudar nesse processo. E aí, obviamente, né, que isso acaba ativando a fisiologia intestinal. E aí, existe um sistema que é o enteroendócrino, que vai ter essas células, né, enterocromafim, que elas vão dar alguns dados interessantes aí para a gente, tá? Então, digamos que a organização do sistema nervoso autonômico entérico, tá? Ele vai se desenvolvendo a partir do sistema imune e a partir do desenvolvimento da microbiota. Então, olha que interessante, aquela coisa que a gente sempre fala enquanto pai, né? Olha, o filho tem que aquela vitamina S de sujeira que a gente brinca e tudo mais. Então, várias dessas organizações do sistema nervoso autonômico entérico, ele é um efeito de como essa microbiota e do sistema imune acaba desenvolvendo lá. Tá? Então, existe uma relação desde criança com isso. Então, basicamente, quando se tem, né, o sistema nervoso autonômico sendo desenvolvido, e aqui eu não sei se o meu mouse acaba aparecendo para vocês aí, mas eu acho que não. Bom, então, como tem o sistema nervoso, o desenvolvimento dele, ele está nessa parte de baixo, deixa eu ver aqui, essa parte mais embaixo aqui, mais roxa, tá? Ele vai estar ali o sistema nervoso autonômico entérico. Na parte mais de cima da imagem, tá? Nas partes mais de cima, a gente vai ter ali basicamente toda essa microbiota e todas as células de absorção intestinal ali antes. Então, essas relações em cima, todas essas mudanças, elas acabam estimulando a produção e a maturação dos dendritos, e isso é que vai estar ajudando a formar e desenvolver o sistema nervoso autonômico entérico. Ou seja, todas essas passagens dessas barreiras, né, dessas barreiras celulares, elas são importantíssimas para a criação de um bom sistema nervoso autonômico entérico das nossas crianças. Então, ele basicamente, essa microbiota, ela acaba, como está na imagem, ela acaba por ativar, né, e
maturar toda essa regulação local. E aqui eu estou comentando assim um pouco mais detalhado, porque tenho um pouquinho mais de tempo que lá no CIOSH acaba que eu não conseguia ter. Isso é uma coisa interessante. Então, acaba, por exemplo, que os hormônios e os neurotransmissores no intestino, eles são de fato alguma coisa que tem muita relação. Então, por exemplo, se a gente aplica laser sobre o vago intestinal, ele parece ativar mais a parte vagal, enquanto o mesmo laser aplicado em porções infradiafragmáticas ou cervicais. Olha que interessante. O que eu quero dizer com isso? O vago, para ser mais atingido, para ser mais estimulado, vamos dizer assim, ele é muito mais estimulado aparentemente quando a gente começa a mexer em porções mais intestinais. Então a gente começa a pensar em alguma coisa assim: será que se nós começarmos a mexer mais nas vísceras, não pode haver mais inserção do parasimpático no paciente? Claro, naqueles que precisam. Então o DO do Davilan, por exemplo, que foi que a gente acabou orientando para esse OSH, a gente verificou, por exemplo, que toda aquela liberação do trajeto do vago, ele não é, digamos assim, uma entrada parasimpática grande, por exemplo, né? Então, e é interessante, alguns desses pesquisadores aí, eles viram que quando você usa um bloqueador do glutamato, né, essa taxa acaba diminuindo, levando a entendimento que essa ativação vagal que ocorre, dizendo assim, quando você move ou quando você aplica esse laser no intestino, é via glutamato, pelas células enteroendócrinas, ou seja, são células locais do intestino que são reativas ao sistema endócrino. Então, como a colecistoquinina acaba ativando o vago de maneira mais tardia que o glutamato. Então, digamos que em tese, se a gente acaba trabalhando o estômago ou acaba trabalhando o intestino, em tese o intestino acaba levando vantagem nas ações vagais, tá? Mas isso tudo ainda é um ensaio muito teórico, tá? Então é importante que se diga isso, que isso precisa ser melhor estudado ainda. E essas células acabam no intestino, essas células enteroendócrinas, elas recebem tanto estímulos mecânicos, químicos ou bacterianos. Então, quando a gente pensa em estímulos químicos, normalmente os médicos acabam fazendo algumas dessas ações. Os estímulos bacterianos, eles podem ser trabalhados muito por meio da alimentação, e o mecânico é com a galera da osteopatia, que vai estar mexendo e trabalhando essas reações. Claro que existem inúmeras outras técnicas que podem estar sendo trabalhadas juntas, como por exemplo, quem sabe um LPF, né, que acaba mexendo muito nessa parte intestinal, ela acaba não tendo uma ação grande sobre essa região. Ou seja, as formas como elas transmitem as informações, ela ainda é um pouco obscura, mas utiliza o vago como um estímulo rápido. Então essas células neuropod, elas fazem o circuito cerebral com os sinais vagais e levam uma estimulação rápida, né, nisso. A representação sensorial das áreas intestinais acaba sendo por lá e acaba gerando plasticidade dentro do circuito neural e, obviamente, acabar gerando uma modulação eferente sensorial de feedback local, né? Então, de uma maneira geral, existe uma ação inflamatória do sistema imune que acaba vindo pelo simpático e uma ação anti-inflamatória pelo sistema parasimpático, ou seja, uma resposta inflamatória é ativada por bactéria ou por produção bacteriana do TNF-alfa, e para minimizar os efeitos, entra esse efeito o sistema CARS, que seria o Compensatory Anti-Inflammatory Response Syndrome, que seria um sistema que o corpo tem para compensar essa falta de, digamos assim, na verdade, para compensar toda essa entrada inflamatória. E basicamente
o que a gente começa a ver é que esses receptores nicotínicos, ele leva essa ativação intracelular, levando esse efeito inflamatório. Esse efeito anti-inflamatório. Então, essa ativação, ela acaba sendo feita quando você acaba ativando o sistema parasimpático. Então, ele pode ser ativado, por exemplo, pelo CCK, isso acaba diminuindo os processos inflamatórios, e quando diminui os processos inflamatórios, uma coisa muito importante acontece, que você preserva a barreira intestinal, tá? E essa barreira intestinal preservada, ela obviamente faz com que a pessoa tenha mais saúde, porque ela acaba tendo a retenção de nutrientes de uma maneira mais adequada, né? Então isso é uma coisa assim bem interessante. E quando a gente pensa no trabalho osteopático local, a gente tem visto nos estudos que os estímulos mecânicos, eles acabam por levar ao estímulo dessas células de enterocromafim, e isso levar a uma resposta antidrômica, levando a uma aferência central, e essa aferência central parece ter uma ação anti-inflamatória vagal. Então, o que acontece aqui, obviamente, está sendo demonstrado na Science em ratos ainda, e não dá para a gente fazer um paralelo tão rápido, tão certeiro, mas já dá para a gente ter uma noção de onde a gente pode estar começando os trabalhos, né? Então, a ativação, vamos dizer assim, de circuitos intestinais, eles parecem ter ativações cerebrais via glutamina, né? Então essas células endócrinas, elas acabam ativando núcleos vagais, como está sendo mostrado aí, né? Então essas células acabam levando, vamos dizer, a ações vagais maiores, e essas ações elas acabam sendo refletidas no intestino. Então, assim, existe muito ainda, pessoal, a ser estudado, tá? A ser trabalhado ainda dentro dessa questão do sistema nervoso autonômico entérico, tá? Mas uma perspectiva interessante é que estímulos mecânicos sobre as vísceras parecem levar, primeiro, ao incremento da ação da entrada vagal, segundo, via glutamato, e terceiro, essa resposta parece vir com uma ação anti-inflamatória. Isso é bem interessante. E aí, existe aí alguns estudos mostrando que ainda muito controverso, mas que a ação sobre o sistema nervoso entérico ele pode estimular a ação vagal, somente quando você faz o trabalho dos tensionais e mecânicos, e isso em tese vai poder contribuir para a diminuição inflamatória corporal. Então, de uma maneira geral, se a gente parar para pensar, a tendência é que a gente comece a ajudar mais pacientes que têm problemas crônicos de maneira geral. E quando a gente fala em pacientes com problemas crônicos de maneira geral, nós não estamos falando necessariamente de pacientes com dores crônicas, mas sim com condições inflamatórias sistêmicas, como por exemplo, tendinites que nunca se resolvem, problemas de fibromialgia, síndromes metabólicas que podem ser ajudadas nisso, né? Ou seja, doenças também associadas ao sistema visceral e não apenas ao sistema musculoesquelético, né? Então, essa foi a minha contribuição lá para o CIOSH, assim, o que o futuro acaba nos reservando. E eu queria compartilhar isso com vocês, deixando aí um pouco dessa gravação, né? A palestra realmente foi rápida, foi algo aí de mais ou menos 20 minutos que eu acabei gravando aqui para vocês, para testar essa nova maneira que a gente está
tentando fazer. Eu estou no hotel aqui, estou em Curitiba. E, bom, espero que vocês gostem. Por favor, compartilhem, curtam aí, se inscrevam no canal do YouTube, sigam lá nas redes sociais e a gente espera que seja um conteúdo que tenha agregado bastante valor aí para você, apesar de curto, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos vocês.